Glorificado seja para sempre o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Eu cumprimento a todos com a paz de Jesus. Sentem, irmãos. Agradeço as boas-vindas e esse carinho do Neemias, um companheiro de bom tempo. O pastor Freitag, ele está em missão convencional em Maçambará. Eu nem sabia que existia, mas ele me falou que ele está lá e já foi um alívio para mim, porque ele me escalou. E eu fiquei pensando, né? Porque diante desses caras que pregam, que nem o Freitag aí, não é fácil, cara. Tu tá indo porque tu pode, né? Mas a gente fica, né? Os obreiros sabem disso. Mas só que daí ele disse que ele vai assistir pelo vídeo. Aí esse negócio de internet às vezes complica a gente, né? Eu só congreguei em 2 congregações toda a minha vida. Isso não tem mérito nem demérito. Só para dizer isso, que foi aqui na Bento, por toda a minha vida, praticamente, e no Cristo Rei, que hoje é Fião, mas a gente chama de Cristo Rei, né? E eu chego aqui e vejo sempre que, depois de anos, esse público renovado, né? E, olhando assim, a gente fica... Eu estava dizendo para o pastor Claudio, o cara que tem medo de púlpito sou eu. É por isso que eu estou enrolando aqui, para ver se eu se alivia um pouco. Primeiro porque Deus, se o Senhor não ungir, não acontece nada, né? É Deus, não adianta. Depois, esses homens de Deus, assim, diante da gente. Outro que não estou mais acostumado com esse público aqui, e porque eu sou um pouco traumatizado. A última vez que eu preguei aqui, eu levei uma punição de mais de 1 ano. Mas eu prometo aos obreiros aí que eu não vou falar nada, que dizem que polêmica, às vezes eu não falo nada de polêmica, nem tenho esse objetivo. É palavra de Deus, né? Então é o que a gente precisa falar. E eu fico feliz de ver o Danilo ali com a esposa, ter a minha esposa, a filha, o Jefferson, a Tainara, seu esposo, que vieram, né? E o Sulino, eu disse para ele que eu ia dar, antes de entrar na mensagem, eu vou falar rapidinho aqui sobre a pessoa de Deus. E eu falei para ele que, não, se tu for lá, a gente estava falando, ele é um teólogo, né? Eu vou dar uma resumida ali sobre a pessoa de Deus, a Trindade. Só que eu achei que ele não viria, mas veio. Eu falei isso mas veio mesmo. Obrigado, Celino. Então, vou ter que falar um pouquinho sobre a Trindade, que é assim, desmistificar um pouco, mas é rapidinho isso. Prometo aos irmãos que já logo entram na mensagem. Eu nem sabia que o tempo era curto assim, mas vou tentar depois fazer um resumão aqui. A Trindade... não tem esse negócio de Deus é uma pessoa, Deus é 3, né? Isso a vida toda, a gente procura até na revista de EBD, procura em tudo por aí, e fica assim, não, ele é um, mas ele é 13, amém, glória a Deus, e vamos em diante, né? As pessoas ficam nessa ideia aí. Na verdade, Deus não é nem pessoa ele é. É uma pessoa espiritual. Não, nem pessoa espiritual. Deus é um governo. Não sei se eu vou conseguir desmistificar, eu vou confundir mais. Ele é um governo com 3 pessoas. Mais ou menos, entendeu mais ou menos? Não tem esse negócio de Deus é uma pessoa. Não, ele é um governo. Quando você pensar em Deus, não pensa em pessoa, pensa em governo, com 3 pessoas. Por exemplo, uma empresa, que é uma única empresa com 3 sócios. Um é com todos os labores iguais. Um é o administrativo, outro é comercial, outro é industrial. 3 pessoas que gerenciam uma empresa. Então, Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí, quando fala Deus, é porque une os 3 para um governo. Tudo bem? Não sei se consegui explicar ou se confundir mais. Aí depois vem, mas filho para existir não precisa ser gerado? Sim, filho tem que ser gerado. Mas a Bíblia não diz que ele sempre existiu? Bom, mas daí é assunto para outro dia. Eu quero ler com os irmãos Hebreus capítulo 9, versículo 1 a 12. Hebreus 1, 9, 1 a 12. Eu vou ler aqui no celular porque a minha Bíblia é da NVT. Aí é uma tradução que vai estar diferente. Então, eu acho que essa aqui vocês... Não, é 9, 1 a 12. Capítulo 9. Isso. Mas também está diferente do que tu colocou. Mas não tem problema, pode deixar. Eu vou ler, eu não sei nem qual é... Peguei agora na Bíblia aqui. Ora,
A primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, a mesa, a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para incenso, a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Até aqui. O escritor aos Hebreus disse que não falaria desse assunto, da arca, dos 3 objetos dentro dela, do ouro, do significado, mas aí o Marcelo, servo do Senhor, leu aqui, já sobre o Apocalipse, sobre a cidade. Então nós podemos falar sobre isso aqui. Ele não queria falar nesse momento, dele aqui há 2.000 anos atrás, mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre esta Arca da Aliança, que na verdade é o símbolo máximo da fé judaica. É o símbolo que identifica um projeto, e um projeto que veio de Deus. Não é um projeto que saiu da mente humana, como as denominações projetam coisas, mas foi uma arquitetura divina, a Arca da Aliança, que ela estava nesse lugar que aqui fala em Hebreus, chamado o Santo dos Santos, um lugar intocável, impenetrável. Só poderia entrar ali o representante de Deus. Nesta época, Deus não falava como fala com o povo assim. Lá fala contigo em casa, fala no coração, ele falava com uma única pessoa. E essa única pessoa transmitia o recado ao povo. A partir desta situação aqui, quando Deus instituiu o sacerdócio em Israel, a situação foi essa. O sacerdote entrava lá no Santo dos Santos. E ele tinha que estar totalmente purificado, totalmente santificado. E Deus falava com ele, e através dele, os pecados do povo eram extirpados. Então era assim, uma situação totalmente diferente. E essa arca aqui, que representa o projeto de Deus, Deus mostrou para Moisés lá no monte. Mas Moisés, antes de ver a arca, antes de ele enxergar, ver esse projeto, ele precisou jejuar 40 dias e 40 noites, sem beber, sem comer, um jejum completo. Tem mais coisas nesse jejum, mas eu não quero mencionar aqui agora. 40 dias e 40 noites, para só então poder enxergar, ver a arca que Deus queria mostrar para Moisés. E Deus disse a Moisés: tem que ser construída esta arca e este tabernáculo. Moisés se apavorou, ele ficou atônito, ele disse: Deus, quem poderia entre os homens construir algo tão extraordinário, uma coisa tão minuciosa? Não há nenhum homem em nenhuma das tribos de Israel que possa fazer isso. Deus diz: não te preocupa, já escolhi 2 homens e eu vou restituir a eles a mente original, 100% da capacidade, e eles vão construir esta arca. Deus capacitou esses 2 homens, eles fizeram com todos os detalhes. Pensem vocês, eles não viram desenho, eles não olharam uma imagem na tela, eles não viram em outro lugar algo parecido, apenas Moisés falando para eles. Alexandre, Moisés estava dizendo para eles como é que tinha que ser, e só com a versão de Moisés, nada mais que isso, eles construíram com perfeição um projeto que veio do céu. No entanto, logo após eles terem construído tudo isso, Deus retirou aquela unção que havia colocado neles, e eles já nem lembravam mais como é que tinham feito tudo aquilo. Foi algo especial que veio para a mente do homem.
E por que uma arca? Porque Deus queria, através da arca, da simbologia que ela estava, se relacionar com o ser humano, voltar a ter um relacionamento possível com o ser humano. Como é que era essa arca? Esta arca, por fora dela, do tampo, que era chamado propiciatório, porque a arca era simplesmente um quadrado que tinha, e foi feita de madeira de acácia. É uma madeira nobre, todo mundo sabe, só que ela é cheia de nós. Alguns dizem que essa madeira era para representar Jesus, não. Era para representar o ser humano. E esse ser humano, cheio de nós, significando, a madeira cheia de nós, significando as imperfeições do homem. Porém, esta madeira, ela foi coberta por cima, por baixo, por dentro e por fora, com ouro, para significar o amor de Deus, que Ele encobre todas as nossas imperfeições. Não foi uma arca simplesmente para uma simbologia humana ou para o povo de Israel. Essa arca não tinha nada a ver com o povo de Israel, como a gente pensa que sim. Ela tinha a ver com um projeto divino, que tinha a ver com a humanidade inteira. E ali, em cima desse tampo, eu quero ver se eu consigo fazer esse resumão nesse pouco tempo aí, Neemias. Em cima desse tampo tinha 2 querubins. Eles estavam de frente um para o outro. As asas deles, eles estavam unidos pelas asas e pelos joelhos. E em volta deles um símbolo, que é o símbolo da eternidade, que era um círculo que não tinha início nem fim. Esses querubins, todo esse material, ele não foi emendado, não tinha emenda, não poderia ter. Ele era um material único. Saía do tampo, os querubins, saía aquele círculo, unia as asas, era tudo unido, sem início e sem fim, significando o amor de Deus sobre a igreja e a pessoa de Deus, sem princípio e sem fim. Um projeto extraordinário. Cada um desses querubins pesava 32 quilos. Cada querubim, de ouro, 24 quilates. Eu fiz as contas, dá aproximadamente 10 milhões cada um. Fora todo o ouro revestido ali por dentro, por fora. Dizem os estudiosos que o material utilizado dentro da arca, além de ouro, pedras preciosas, rubins, era 7 vezes mais o valor do que o material feito por fora. Era um valor extraordinário. E Deus disse que essa arca deveria ser feita, porque representava o projeto de Deus. Dentro da arca tinha em cada canto caixotes de ouro. E esses caixotes, essas caixas tinham 2 menores, uma de frente para a outra, e 2 maiores, uma de frente para a outra. Numa caixa menor, estava ali esculpido a cabeça de homem. Na outra caixa menor, estava esculpido a cabeça de um touro. Todos eles, do homem e do touro, com rubis nos olhos. Significava, esse é um projeto que já aconteceu, que o símbolo do homem significou os 30 anos da pessoa de Jesus aqui, simplesmente como um ser comum. Jesus o homem. Quando foi a cabeça do touro, significava o ministério de Jesus e o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário para purificar os pecados da humanidade. Na outra caixa, uma caixa maior, estava ali esculpido a cabeça de uma águia, e ela estava cravejada com 12 rubins, e significando que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E no outro lado, na outra caixa maior, estava a cabeça de um leão, significando que Jesus consuma todas as coisas, e lá em Apocalipse está escrito que é aquele leão da tribo de Judá, que é digno de desatar, de abrir o selo, abrir o livro e desatar o selo para a eternidade. No fundo deste caixote, Deus disse para Moisés:
Ali você vai fazer 12 mosaicos, um espaço para 12 mosaicos. Dê o tamanho dos mosaicos, e cada mosaico tem que ter 12 pedras preciosas. E você vai colocar no fundo desta arca. E assim aconteceu, foi lá, colocou um mosaico, todos eles unidos, colocou o segundo mosaico, foi unindo o terceiro mosaico, o quarto. Quando chegou no 12º, Deus disse: para, este não vai aí dentro. Mas Senhor, o Senhor mandou colocar aqui, tem um espaço aqui para colocar. E ele disse: não, esse não, esse você vai amarrar corda nele, e vai colocar no peitoral do homem que eu escolher, o sacerdote, porque eu vou me relacionar com a humanidade através deste homem, através dele eu me manifestarei. É um elo de ligação. Por quê, irmãos? Porque Deus criou todas as coisas que existem, mas a obra-prima de suas mãos, isso aqui não é chavão. Eu sou totalmente contrário a esse negócio de chavões na igreja, clichês, isso aí chega a enjoar a gente, né? Coisas que são repetidas que não tem sentido, mas isso tem sentido. Deus, a obra-prima de suas mãos é o ser humano. Nos céus, querubins, arcanjos, todo tipo de anjos, só tem uma natureza, a natureza de cima. Aqui na terra, vegetais, animais, só tem a natureza de baixo. Mas o ser humano é o único ser criado por Deus que tem as duas naturezas. Colocou ali um boneco de barro, natureza de baixo, soprou o espírito de vida, natureza de cima. O único ser humano, é nele que se equilibra o projeto perfeito de Deus. Para todo o universo, não é para o planeta Terra. Deus foi criando todas as coisas. No primeiro dia as coisas de cima, no segundo de baixo, no terceiro dia as coisas de cima, no quarto de baixo, no quinto de cima. Deus precisava de um equilíbrio. E Deus criou o ser humano, sua imagem e sua semelhança, com perfeição. E é por isso, não é por causa que nós temos algo para oferecer para Deus, mas é por causa do seu projeto, é que Deus não desiste de mim e não desiste de você. Dentro da arca foram colocados 3 objetos. Maná. Deus sustentou aquele povo 39 anos e 11 meses, mandando maná. Vinha maná dos céus, e descia para eles fazerem bolos, pães, o que eles quisessem fazer. E o maná, dizem alguns, que tinha um cheirinho de baunilha. Tomara que todo mundo goste de baunilha aqui. Eu acho delicioso. Eles que era muito agradável aquele cheirinho. E aí, digamos que eu estivesse lá, vou recolher o maná, coloco lá num potinho, boto no armário, chego lá, meio-dia eu volto, entro ali, abro aquele cheirinho delicioso. 3 horas da tarde, pastor Marleu, o cara vai lá, abre aquele potinho, cheiro delicioso. 17 horas, pastor Carjonoro, vai lá, fecha, abre o cheiro delicioso. 18 horas e 1 minuto, o cara vai lá, abre um cheiro de podre. Deus disse que não poderia ser guardado depois que anoitecesse para outro dia. Ele tinha tempo que era durante um dia claro apenas. Porém, dentro da arca foi colocado um pote de ouro, e nesse pote de ouro um maná que nunca apodreceu, nunca estragou, durante todo o tempo em que ficou conhecida a arca, que não se sabe onde está, aquele maná nunca estragou, representando a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1500 anos depois disso acontecer, Jesus abriu a revelação para os judeus, o que significava. Ele disse: vossos pais comeram maná lá no deserto e morreram. Quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o maná, eu sou aquilo que estava lá dentro da arca, o pão vivo que desceu do céu.
Dentro da arca, eu vou resumindo, estava também as tábuas da lei. Alguns entendem que a lei mudou, a lei não mudou. Confundem lei com aliança. Mudaram liturgias, mas a lei de Deus permanece. E lá estavam dentro da arca. Dentro da arca também estava a vara de Arão que floresceu. Como foi isso? Irmãos, Deus disse para Moisés que ele ungisse o sacerdote, o primeiro sacerdote. E foi lá e ele comunicou para os líderes e para o povo. Deus mandou ungir Arão. O que aconteceu? Pegaram em pedras. Queriam bater o brim ali, né? Como diz o gaúcho, do Moisés. Moisés teve que voltar correndo para não ser banido do meio do povo, para dentro da tenda e falar com Deus. Ele disse: meu Deus, não deu certo, eles não aceitaram, estou horrorizado com isso. Tem gente que pensa que a gente olha assim, lê a Bíblia muito romantizada, que Moisés foi o cara que estava tudo certo com ele. A vida dele só deu certo que Deus realmente guardou ele, porque ele teve problemas, lutas, perseguições o tempo todo, e foi diante de Faraó, diante do povo, o povo murmurou, Deus teve que fazer com que a canha, aquele pessoal, a terra engolisse eles, enfim, o tempo todo murmurando. Lá no Egito tinha cebola, queremos voltar, foi uma luta intensa. E agora, por isso que eu digo, se o pastor Freitag está escutando aí, pastor Freitag, não confia no homem, e nem no teu coração, confia só em Jesus, que Ele sim é aquele confiável, que a gente pode depositar a vida nas mãos dEle. Tem muita gente que tem confiado no homem, tem ralado, porque o coração do homem é enganoso, por mais bem intencionado que seja. E aí, Deus disse: esse negócio é comigo, Moisés, pode deixar que é comigo. Vai lá, reúna um líder de cada tribo, e manda que peguem cada um deles uma vara. É uma península, um deserto que chove só 2 vezes por ano. E aí Deus disse: enterrem lá a vara de cada um, porque eu vou fazer isso diante de todos. Eu vou dizer quem é o líder diante de todos, então, vocês vão saber quem é. E aquela vara que no outro dia tiver florescido e dado frutos, esse é o do líder que eu escolhi. Isso é uma coisa impossível, pode ser até em um lugar que tenha uma boa terra para plantio, enfim, um bom clima, num dia para o outro. E aí isso aconteceu, cada um trouxe a vara. No outro dia, tiraram a vara de um, de outro, de Gade, de Ruben, de todos. Nada aconteceu. Quando pegou a vara de Arão, tinha flores de um lado e amêndoas do outro lado, confirmando que ali estava o homem que Deus escolheu. Arão, depois disso, isso foi colocado dentro da arca, essas 3 coisas. E Arão passou a usar um bastão do líder, do sacerdote. E nesse bastão, Arão mandou cravejar o seu nome em ouro. Estava ali cravejado o nome de Arão. Todos os sacerdotes que sucederam Arão, um após o outro, foram colocando o nome naquele bordão cravejado em ouro. 1500 anos depois, Caifás, ouvindo falar de Jesus, queria conhecê-lo, queria saber quem era mais esse rebelde que estava conseguindo, diferente dos outros, reunir pessoas, fazer milagres. Queria saber dele, ouvir dele mesmo. Depois que prenderam Jesus, bateram nele, amarraram ele, trouxeram diante de Caifás. Todos sabem que Caifás era o sacerdote no tempo de Jesus. Tudo bem até aqui? O que muitos não sabem é que o nome de Caifás também estava cravejado na vara de Arão. Aquele utensílio ali, aquela relíquia, todos aqueles anos durou. E o nome de Caifás estava também cravejado naquela vara. Porém, havia um dilema, um problema que eles não sabiam como resolver. Não tinha mais espaço nesta vara para colocar o nome de ninguém. Eles não sabiam o que fazer.
O nome de Caifás era o último que coube naquele bordão. E aí, Caifás, chamando Jesus, pergunta para ele: Atá, Bene, Lohim. Entrevistando ele, 7 metros de distância. És tu o Filho de Deus? E Jesus diz: quem? Anibins alohes. Sim, eu sou o Filho de Deus. E Caifás disse: blasfêmia! Rasgou as suas roupas. Caifás era o cara que mais entendia de Bíblia. Ninguém entendia mais do que ele. Mas ele incorreu num erro da sua própria lei, que diz que o sacerdote que rasgar as suas vestes terá rasgado o seu sacerdócio. Não sabia Caifás, quando entrevistava Jesus, ignorando-o, e que depois o condenou à crucificação e à morte, estava diante do seu sucessor. Mas não era um homem que iria usar as mesmas liturgias, não era um sacerdote humano, era o sumo sacerdote, que teria o sacerdócio eterno para sempre e para sempre. Em Jesus se rasga o véu, que escondia o tabernáculo, a arca, onde ninguém poderia entrar. E Paulo disse: nós temos um sacerdote que se compadece de nós. Agora estava ali aquele que seria o sumo pastor, o sumo profeta, e que seria o sumo sacerdote de todas as almas que a ele recorrerem. Não precisa mais um pastor, um missionário, intercessor. Precisa é você abrir o seu coração, porque este mesmo Jesus está esta noite aqui para tocar sua vida. Jesus que abriu os seus braços, entregando-se na cruz do Calvário, estava fazendo isso para que nós tivéssemos acesso direto a Ele, em qualquer tempo. E Jesus está aqui esta noite, para abençoar as nossas vidas. A partir dele, acabou a liturgia. Há quem diga aí, há pouco tempo ouvi alguém dizendo que Jesus era sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Aqui a gente entendeu que é de Arão. Na verdade, Jesus é o sacerdócio sobre todos esses. Sobre Melquisedeque, sobre Arão, sobre qualquer um. E quando Caifás cumpre o seu intento, o seu plano, juntamente com o Sinédrio, de acabar com a história de Jesus, ele estava criando a história de alguém que não ficaria morto. No terceiro dia ressuscitou. E ele disse aos seguidores, principalmente aos que ele tinha escolhido imediatamente: vocês anunciem em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Até aquele instante, Israel era o confim da terra. Roma governava Israel. Vocês vão ver, se forem ver o reinado de Roma na época, era rodeado, tinha um mar que era rodeado as terras, e lá de Roma se governava. E a última instância que tinha aqui era Israel. Só que Jesus mudou isso. Jesus disse que o confim é para os outros lados. Agora o centro aqui em Israel, porque aqui nasceu o Senhor, o Salvador. E esta noite, não quero me alongar, fiz um resumão aqui, acho que consegui, porque senão eu traria mais detalhes aos irmãos. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio de um projeto divino para abençoar as nossas vidas. Se alguém aqui esta noite ainda não aceitou Jesus como Salvador, ou está distante dele, perceba que Deus se importa conosco. Não foi para Israel, foi através de Israel, mas através deles o Evangelho chegou até nós. Todo um projeto, intento, veio da cabeça de Deus.
Quando Deus disse, façamos o homem nossa imagem e semelhança, Ele estava querendo se relacionar com alguém que fosse igual a Ele. Por que nós casamos? Porque nós queremos nos relacionar com alguém, dividir o que nós temos, o que nós pensamos. É tão bom ter alguém para conversar, para criar, para construir. E Deus decidiu isso. Não é uma coisa absurda de um Deus, de uma religião, de uma coisa, um poder lá em cima. Não, é uma pessoa igual a nós. Não é igual porque tem pernas e braços. É porque ele pensa, ele reflete, ele tem raiva, ele tem alegria. É como nós. Nós somos iguais. E é por isso que Deus nos entende. E é por isso, irmãos, vou desmistificar mais uma coisa aqui, gente colocando mistérios e mistério, não tem nada de mistério. Nós somos igual a Ele, então nós podemos conhecer a Deus. Até o momento do que Ele está nos trazendo aqui. Entenderam o que eu falei? Jesus disse, eu vou tentar deixar mais claro, Jesus disse, quando vocês forem orar, não fiquem fazendo pantominas, grandioso Deus de Abraão. Não, não. Chega para Ele e fala, Pai. Quer dizer, trouxe para a coisa mais simples. O que significa isso? Relacionamento familiar, pessoal, íntimo. E é isso. O que tem de mistério nisso? Que quando eu fico falando com a Trindade, o Deus, mas quando eu vejo que tem um Pai ali, mas não é qualquer pai, não é o pai que abusa, que estupra, que é um pai perfeito, o plano de Deus perfeito. Então nós temos um relacionamento pessoal, íntimo, glorioso. E é esse relacionamento que Deus quer ter com a sua igreja, que aqui está reunida esta noite. Neemias, eu passei já demais do horário. Tá bom. Irmãos, vamos levantar. Eu sou muito chato com esse negócio de horário, e eu não quero... Se há alguém que não aceitou Jesus, ou que quer se reconciliar, está aberto o caminho. Se tem constrangimento em vir aqui, enfim, se quiser, venha aqui à frente. Será legal você vir aqui. Os obreiros estarão orando, a igreja vai estar orando. Se não, onde você está, pode levantar a mão. Eu gostaria de ver se tem alguém que quer voltar para Jesus, alguém que quer aceitar Jesus. Eu não conheço quem está aqui. E a igreja que quer entender, que entendeu essa noite, e que quer ter uma relação pessoal com Jesus, vamos orar. Pai Santo, em nome do Teu Filho, procurei trazer aqui a revelação da Tua Palavra, e aquelas coisas que eu não soube dizer, que eu não soube traduzir, o Teu Espírito Santo é suficientemente capaz de trazer ao coração e à mente de cada um a revelação da Tua Palavra. O que é mais importante é esse projeto que o Senhor quer ter um relacionamento pessoal e íntimo com cada um de nós. Que cada um aqui possa, Senhor, nesse momento agora, ao orar, falar com aquele que o ama perfeitamente, que entenda isso. Eu não sei as situações que estão complicando a vida, a mente, o coração de cada pessoa que aqui está. Mas, Senhor, vem, toca nas vidas agora. Em cada um, Senhor, manifesta-te. Manifesta o Teu carinho. Manifesta a Tua pessoa. Entra neste coração, nesta mente. Desbloqueia tudo que tem bloqueado a vida. Tem pessoas que estão, às vezes, com o coração e a mente duras de tanto sofrimento, de tanta dúvida, de tantos escândalos, de tantas corrupções que tem visto, e não acredito em mais nada, Senhor.